Quando os espias de Israel, os 12 espias do povo judeu, olharam para a terra de Canaã, eles voltaram assustados e pasmos com o que eles viram. Viram vários e vários povos cananeus com cidades fortificadas, mas o que mais chama a atenção não são os povos cananeus, seus exércitos e também as suas muralhas fortificadas, mas sim as criaturas gigantescas que eles viram naquela região e chamaram de os gigantes, os filhos de Anak, os descendentes de Anak. Neste vídeo eu falarei a respeito dos 3 gigantes mais famosos da Bíblia nos tempos de Moisés, Josué e também dos Juízes. Por isso, deixem os seus likes e os seus comentários e fiquem com mais este conteúdo do canal. Desde 2500 a.C., aconteceram guerras e mais guerras entre gigantes e os exércitos ali dos povos descendentes dos 3 filhos de Noé. Muitas das vezes os gigantes eles eram tidos como monstros terríveis e horripilantes, e muitos povos tinham muito medo deles por conta de que a sua origem é muito obscura e por conta de sua estatura e de serem seres ali realmente monstruosos à vista. Os gigantes se dividiam em algumas tribos. A Bíblia vai dizer que estas tribos ou raças de gigantes, elas estavam centradas na Mesopotâmia e na terra de Canaã, em todo o Oriente Médio. Mas também existem relatos e mais relatos aí de gigantes em outras regiões aí do globo, do mundo, na antiguidade, como também na África, na terra de Cuxi e também no Egito, na terra de Mizraim. Vários povos europeus também citam e falam a respeito destes gigantes em suas mitologias, tanto gregos quanto nórdicos, entre outros povos aí de origem jafeíta, também vão citar e vão falar a respeito deles. Os chineses e entre outros povos também da Ásia citam e falam a respeito dos gigantes. Até mesmo os indianos falam a respeito de tais seres gigantescos e colossais na antiguidade. Na época de Moisés, cerca de 1450 a 1430 a.C., quando ele estava junto ao povo de Israel, ali no deserto, eles se depararam com vários e vários povos cananitas, vários e vários povos cananeus. Eram cerca de 11 nações cananeias, 11 nações de descendência de Canaã, filho de Cã, que habitavam aquela região e a terra já estava cheia de habitantes. Eles não habitavam apenas ali em Israel, mas também no Líbano e regiões da Síria. Mesmo com os semitas lutando contra eles, eles insistiam em habitar. Muitas das vezes os cananeus fizeram aí alianças com tais gigantes, com tais raças de gigantes. Porém, outras vezes eles acabaram entrando em guerras, e mais guerras contra tais raças de gigantes, como nós podemos ver em Gênesis no capítulo 14, onde vai narrar a grande batalha dos 5 reis contra os vários gigantes, as várias raças de gigantes. O primeiro relato a respeito de tais seres gigantescos e monstruosos que os israelitas tiveram logo após saírem aí do Egito e irem espiar a terra de Israel, a antiga terra de Canaã, eles tiveram uma surpresa muito enorme. Acompanhe agora em Números no capítulo 13, no versículo 33, o vislumbre que os israelitas tiveram a respeito de tais seres. Números capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali os Néfilins, os filhos de Anak, os Anakins, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Muitas pessoas não compreendem esse versículo por conta dos israelitas utilizarem aí de uma gíria, por assim dizer, semítica antiga para aí demonstrarem como eram vistos por tais seres e como eles mesmos se viam perante tais seres. Eles usam aí o símbolo aí do inseto, do gafanhoto, por conta do gafanhoto ser um ser pequeno,
de ser um ser muito pequeno em comparação a um gigante. Quando eles dizem nós éramos gafanhotos para nós mesmos, quando nos olhávamos, quando nós nos víamos a nós mesmos, eles estão dizendo que eles eram muito pequenos. E aos olhos dos gigantes, os gigantes também olhavam e viam eles como se fossem meros gafanhotos pequenos ao tamanho de um ser, de um gigante. Aparentemente, os gigantes líderes aí da raça Anakin eram chamados por 3 nomes aí, e eu agora estarei falando a respeito de cada um dos líderes aí da raça dos Anakins. O primeiro era Sesai. Sesai foi um dos líderes dos Anakins, junto com seus outros 2 irmãos de mesma raça. A raça dos Anakins, ela encheu a terra de Canaã na antiguidade, nos tempos de Abraão e até mesmo anteriores a Abraão. Tudo que sabemos a respeito de Sesai é que Sesai, muito provavelmente, foi um dos líderes aí da raça ou da tribo aí dos Anakins. Nós sabemos que ele era um gigante, sim, isso nós sabemos, por conta dele ser um Anakin. Muito provavelmente ele tinha de 3 a 4 metros de altura. O significado de seu nome, do nome Sesai, tem um significado de esbranquecido ou até mesmo cinza ou acinzentado. Este é o significado deste gigante Anakin. O segundo gigante famoso aí na terra de Canaã, da raça dos Anakins, ele era conhecido pelo nome de Ahriman. Ahriman é o nome aí do segundo gigante famoso da época de Josué e da época dos juízes. Este gigante, ele era um Anakin, ele pertencia à raça dos Anakins. O seu nome, Ahriman, em hebraico ou em fenício, Ahriman. Ahriman tem o significado de o meu irmão é um dom ou o meu irmão é uma dádiva. É curioso este significado de seu nome, até porque a qual dos 2 irmãos dele ele estava se referindo? A Sesai ou ao outro que eu estarei falando logo após este? Ahriman também era um dos líderes ou generais aí da raça dos gigantes Anakins, e muito provavelmente ele tinha 3 metros de altura ou até mesmo 4 metros de altura. O nome Ahriman na Bíblia não é exclusivo deste gigante Anakin, mas existe também um levita que foi um dos guardiões do templo após o exílio, que também possuía o nome de Ahriman, que tem o significado de o meu irmão é uma dádiva ou o meu irmão é um dom. As escrituras sagradas dão a entender que tanto Ahriman quanto seu irmão Sesai, eles residiam e habitavam aí na terra de Canaã, mais especificamente aí nos famosos montes de Hebron, que antes era chamado por um nome bem curioso, que era Kiriat Arba, por conta de um outro gigante que era muito enorme, era muito colossal, literalmente. Kiriat Arba ou Kiriat Arba tem um papel importante aí para os gigantes Anakins que residiam e habitavam nesta região que posteriormente foi chamada de Terra de Hebron e a Terra da Herança de Caleb. Caleb enfrentou e lutou aí contra tanto Ahriman quanto Sesai, quanto Talmai e com os outros gigantes que estavam junto com eles. Agora a respeito do terceiro gigante que habitava e residia na Terra de Hebron, antes conhecida como Arba ou Kiriat Arba. Este gigante, ele é chamado aí pelo nome de Talmai ou Talmai. Muitos aí especulam que ele era o líder de todos os gigantes aí da raça Anakin, e ele era o principal dos 3 irmãos Sesai, Ahriman e Talmai. O significado de Talmai ou Talmai é um significado bem curioso, até porque tem o significado de sulcado, sulcado ou até mesmo arranhado. Também tem o significado de endurecido ou até mesmo enrugado. Talmai também tem o significado de franzido ou aquele que tem a testa franzida. Uma curiosidade linguística é que o nome Talmai ele também é a origem de alguns nomes bem curiosos e bem famosos aí na história, e que são até mesmo comuns aqui no Brasil.
como por exemplo o nome Ptolomeu, que muito provavelmente está ligado ao aramaico aí, Talmai, e ao hebraico antigo Talmai também, e passou aí direto para o italiano e ao latim Bartolomeu. Bartolomeu é o mesmo que Talmai, e ao português Bartolomeu. O significado aí do nome deste gigante, que muito provavelmente tinha de 3 a 4 metros de altura, é bem fascinante e curioso, até porque ele remete aí à fúria deste gigante, à ira deste gigante, que quando ficava irado, bruto, ou endurecido, ou rugado, e ficava com a sua testa muito franzida. E isso acabou sendo o seu nome. Ele era conhecido por este nome por conta desta característica que ele possuía quando se irava. Sessai, Aimã e Talmai eram gigantes apavorantes e muito fortes, até porque os israelitas enfrentaram e lutaram, até mesmo feriram estes gigantes. Aí muitos pensaram que eles teriam sido derrotados ou até mesmo mortos, porém os textos bíblicos mais à frente vão dizer que eles não morreram. Confiram agora. Em Josué, no capítulo 15, no versículo 14, diz o seguinte: Calebe expulsou destas terras os 3 Anaquins, conhecidos como Sessai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Na versão Ferreira de Almeida está escrito o seguinte: E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sessai, Aimã e Talmai, os descendentes dos Anaquins. Calebe lutou e enfrentou os Anaquins, o chefe dos Anaquins, no caso, Sessai, Aimã e Talmai, e teve a sua vitória e os expulsou da terra de Hebron, conhecida antes como Arba ou Kiriat Arba, e ficou ali com aquela terra para ele, na sua herança. É-nos dito na Bíblia que outra vez os gigantes Sessai, Aimã e Talmai atacaram o povo de Israel. É-nos dito agora no livro de Juízes, no capítulo 1, no verso 10. E partiu um certo Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron. Era, porém, outrora o nome de Hebron Kiriat Arba. E feriram ali Sessai e Aimã e também a Talmai, junto com os outros gigantes que muito provavelmente estavam com eles, e desta vez foram mortos aí por este Judá. Gratidão a todos que assistiram até aqui, e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.